Boa noite. Tudo bem? Estamos aí começando uma live aqui, a gente vai bater um pouquinho de papo. Os amigos que estiverem entrando aí, fiquem à vontade. Nós vamos falar de assuntos importantes aí a se tratar, né, nessa noite aí. Queria saber se você está me ouvindo bem. Boa noite. Tudo bem? Está me Estamos ouvindo aí legal começando uma aí? live aqui, a gente vai bater um pouquinho de papo. Deixa eu abaixar um Os pouquinho amigos esse que som aqui. estiverem entrando aí, fiquem à vontade. Nós vamos falar de assuntos importantes aí a se tratar, né, nessa noite aí. Queria saber se você está me ouvindo. Importantes aí a se tratar, né, nessa noite aí. Queria saber se você está me ouvindo. Importantes aí a se tratar. Bom, eu estou entrando aí, gente, para responder algumas perguntas, né, que me fizeram. Para quem não sabe, eu sou o apóstolo Frank Lima, sou pastor, né, da Casa do Senhor. Nós estamos aí há 11 anos pastoreando, né, em São Gonçalo, ficamos ali no Jardim Catarina, e depois fizeram 6 anos agora que nós estamos ali em Santa Luzia, né, no viaduto de Santa Luzia, bem ao lado ali do Hotel Chanceler, né? E tem algumas perguntas que as pessoas estão me fazendo, que a gente vai falar aqui porque estão me abordando, e eu acho que é importante, de suma importância a gente falar sobre, né? Me fizeram algumas perguntas. Para quem não sabe, eu me posicionei esse ano como pré-candidato a vereador, mas não de São Gonçalo, mas sim por Itaboraí, né? E a gente vai responder o porquê. Tem algumas pessoas perguntando o porquê da nossa vinda, né? Posicionamento, né? Perguntas como: por que só agora você pensou em vir como vereador? Isso é uma pergunta que as pessoas têm me feito muito, né? Outra pergunta que estão me fazendo muito indagando, né? Algumas pessoas estão me indagando muito, falando: você não acha que ser pastor é errado, ser político, ou se lançar na política? Já falaram isso comigo também, né? Disseram que não é, que pessoas que não concordam e acham que é errado, né, ser pastor e ser político, ser um pré-candidato a vereador. E é uma das perguntas que me fizeram e a gente vai estar respondendo nessa live. Outra pergunta que me fizeram é: qual seria o nosso projeto, né, para a nossa vereança, qual seria o carro-chefe, quais seriam as ideias, os projetos que nós vamos realizar entrando na prefeitura como vereador, né? Outra pergunta que me fizeram também, tem me feito muito, isso na verdade foi uma afirmação que me disseram o seguinte: uma pessoa conversando comigo disse que todos que entram na política se corrompem. Isso foi uma afirmação que alguém fez para mim, dizendo que se eu entrasse para a política, eu seria mais um que ia se corromper. Então a gente vai falar sobre isso também, né? E outra pergunta que me fizeram é: quantos anos eu moro em Itaboraí? E outras perguntas que já, na verdade, afirmações, as pessoas dizendo ou indagando que eu não moro em Marambaia, que eu não sou um morador de Itaboraí, né? Então tem várias perguntas aqui, eu vou devagar respondendo algumas perguntas aqui que estão surgindo, né? Surgindo aqui nesse momento, as pessoas que estavam sempre me fazendo essas perguntas, né? E a gente vai entrar
nessas enganas. Eu queria saber se tá legal aí o áudio. Se o áudio tá bacana. Tem alguém que pode me dar essa ajuda aí? Se o áudio tá legal? Beleza? Meu telefone também tá aí, ó. Para você depois, se quiser conversar comigo pessoalmente, né? Tá o nosso telefone aí na live aí, né? 9678-34828. Para você quiser depois fazer qualquer tipo de pergunta, né? Qualquer curiosidade ou qualquer coisa que você queira, né, falar conosco acerca desse projeto que nós estamos entrando de cabeça, né? E eu vou começar respondendo a primeira pergunta aí que me fizeram, que eu achei interessante, né? A primeira pergunta que me fizeram foi o seguinte: por que você só agora pensou em vir como vereador? Por que só agora, né? Eu pensei em vir como vereador. Isso foi a pergunta que me fizeram. Bom, a resposta é o seguinte: na verdade, eu nunca tinha passado pela minha cabeça me lançar como um pré-candidato a vereador ou me envolver diretamente com a política, né? Apesar de saber que a política ela é necessária, ela é muito importante, né, para a nossa vida no dia a dia, cotidiano, porque gera leis, trata-se de crescimento do nosso bairro, crescimento da nossa cidade e estado do Rio de Janeiro, Brasil, a nível de tudo. Então, querendo ou não, a gente não pode fugir das nossas responsabilidades, né? E essa é uma verdade do nosso país, ser um país subdesenvolvido ainda, apesar de ser um país muito rico, mas infelizmente pobre de cultura, né? Na parte política, né? Nas escolas se aprende muito pouco hoje em dia sobre política, sobre governo, e há uma necessidade, há um interesse dos maiorais, das pessoas que estão envolvidas, que os jovens não abram a sua visão, nem abram o interesse sobre a política. Quanto mais o povo ficar alienado, ficar um povo mais fácil de ser dobrado, de ser iludido, melhor ainda. Isso para quem está querendo o quê? Entrar na política para corromper, né? Para poder continuar com a rédea sobre o nosso povo. Então não há um interesse que ninguém venha se posicionar de verdade dentro da política em relação a abrir os olhos do povo, né? Dos jovens dentro da escola. E isso eu nunca tinha me interessado a vir, né, pensar como político, apesar que o meu pai, né, o Milton Lima, meu pai, ele há muitos anos atrás, no ano de 2000, nós estamos em 2020, exatamente 20 anos atrás, né, o meu pai se lançou como vereador. Depois passaram-se 8 anos, ele se lançou novamente. Meu pai, ele infelizmente não entrou, mas eu vi a luta do meu pai. Meu pai, para muitos em Marambaia que não conhecem os projetos que meu pai realizou dentro de Marambaia, né, foram projetos que até hoje nós desfrutamos dentro do nosso bairro, que foi o asfalto por intermédio do Garotinho, luz, saneamento, muita coisa aconteceu sem meu pai na época ser político. Depois, em 2000, ele pensou em se lançar. E eu, indiretamente, eu ajudei, né, o meu pai na sua campanha, mas nunca tive interesse, nunca passou pela minha cabeça que um dia eu ia me posicionar como político, né, dentro de Itaboraí. Assim também como nunca imaginei, nem nunca pensei ou sonhei que um dia eu seria pastor. A última coisa no mundo que eu imaginei que um dia eu seria pastor, né, o pregador do evangelho.
Mas como a nossa vida ela é direcionada, quem manda é o Senhor, é Deus que decide, né? E esse ano, né, exatamente, na verdade, no ano passado, houve uma conversa, né, junto com a minha família, com o meu pai. Na verdade, o meu pai, ele já fala sobre isso comigo há muitos anos, são mais ou menos 15 anos. São 15 anos que o meu pai, ele sempre fala comigo para mim poder me posicionar, vir como vereador, e eu nunca quis. Meu pai são 20 anos, 15 anos praticamente, que ele sempre fala sobre isso. Sempre falou para mim poder vir, porque ele sabe que a gente tem um conhecimento muito grande, a gente sempre foi muito comunicativo, né, por ter jogado futebol em vários lugares, por intermédio do esporte, que eu pratico jiu-jitsu, e a gente também ser povão. A gente sempre foi da rua, né, muitos amigos, e isso facilita. Né, isso facilita. Quero mandar um abraço aí para o Sérgio, né, o Sérgio taxista, Sérgio que defende a classe taxista, um abraço. O Edinaldo Pacífico, que também está aí, né, participando da live, Carlos Barcelo. Eu queria até que vocês participassem dessa live, deixando aí uma pergunta sobre Itaboraí, uma pergunta sobre alguma dúvida em relação ao meu posicionamento na política, o que eu possa vir fazer mais à frente. Isso é interessante, esse debate. Tá bom? Então vamos lá, para terminar essa pergunta, por que só agora eu pensei em vir como vereador? Porque só agora Deus me despertou. Por quê? Cara, eu tô com 48 anos, vou fazer 48 anos. Então a minha vida inteira eu vi a desenvoltura de Itaboraí. E eu percebo que há muitos anos Itaboraí parou no tempo. Literalmente, a cidade inteira. Itaboraí vivia da agricultura, porque talvez você não saiba, 3% mais ou menos somente de Itaboraí tem saneamento, tem asfalto. A maioria de Itaboraí são áreas rurais, não tem asfalto, é buraco, é mato. Itaboraí é muito grande, mas muito grande mesmo. Tanto que Itaboraí, muitos anos atrás, alguns lugares pertenciam, como Tanguá, Rio Bonito, depois de Papucaia, alguns lugares pertenciam, quase até Magé, né, pertencia a Itaboraí. Então Itaboraí é muito grande, é extensivo geograficamente, né? E muitos anos que Itaboraí ele não tem um desenvolver, cara. Exemplo, vamos comparar a cidade de Maricá, a cidade de Macaé. Vamos falar de Macaé primeiro, que eu conheço. Aí você vai dizer, não, lá tem a Petrobras, tem o Rocha, sim, Maricá também, mas hoje Itaboraí tem a Comperj. Por que não teve o crescimento? Por que não desenvolveu conforme Macaé? Por que não desenvolveu conforme Maricá? Né? Maricá hoje é uma cidade espelho, né? É uma nossa prima rica. Né? Maricá que está do nosso lado, Maricá faz divisa com Itaboraí. Né? Itaboraí, anos e anos sem ter um desenvolvimento real. Né? E Maricá, quem conhece um pouquinho de Maricá, hoje você entra em Maricá e anda em vários lugares de Maricá, é uma infraestrutura de primeiro mundo. Em lugares que eram estrada de areia, hoje é tudo asfaltado, tem praça em todos os lugares, né? Um crescimento extraordinário. Itaipuaçu, que pertence a Maricá, hoje está todas as ruas sendo asfaltadas, né? E a gente vê que Itaboraí parou no tempo, cara. Hoje eu tenho andado bastante em Itaboraí, tu entra em bairros como Monte Verde, como Santo Antônio, Gabriela 1, Gabriela 2, Morada do Sol, Itambi, São Joaquim. Você vai entrando em cada Dux, tu vai entrando em vários lugares em Itaboraí, que é um lugar largado.
cara, é rural ainda, é pré-histórico. Esgoto a céu aberto, não tem asfalto, tem lugares, eu não vou longe, eu vou falar do meu bairro em Marambaia. Lugares dentro de Marambaia que não tem estrutura nenhuma, não tem uma luz para o cidadão. Chegou a anoitecer, é tudo escuro, é buraco, é esgoto, Jardim Moraes, Galáxia, Morada das Galáxias, são lugares aqui pertinho da gente que está totalmente abandonado, né? Então, aí me perguntaram por que então que só agora que você pensou em vir como vereador? Meu irmão, sempre tem a primeira vez. Sempre terá a primeira vez. Porque eu pensei em concordei com minha família de me lançar agora. Colocar minha cara como alvo, né? Colocar minha vida à disposição publicamente. Por quê? Porque alguém tem que brigar. Cada lugar precisa ter um líder. E precisa ter transparência. Precisa ter pessoas que são corajosas para enfrentar a corrupção. São pessoas que também são idealistas, pessoas que não se corrompem, que não se vendem, né? E se a gente deixa o mal prevalecer, o bem vai ser atingido. Todo lugar existe essa guerra, o mal e o bem. Existem pessoas corruptas em qualquer lugar, como também existem pessoas boas. Agora, se o bom se cala, o corrupto, ele sempre vai ser a voz ativa. Ele sempre vai ter espaço. Então, nós precisamos brigar sim. E essa é a minha pergunta, por que só agora você veio como vereador? Porque eu decidi agora. Eu até então nunca tinha me envolvido. Nunca havia pensado nessa possibilidade. Deixa eu ler aqui. Henrique Júnior. A transparência política tem que existir. Marambaia agoniza. Você é morador do bairro e você sabe das necessidades do bairro. Marambaia agoniza, nada tem aqui. É uma verdade, Henrique. E isso é totalmente real o que você está falando, né? Aqui o Sérgio está falando, Frank Lima, você tem que lutar para conseguir que essa prefeitura seja transparente com o dinheiro do povo. Com certeza, Sérgio. Com certeza. Né, cara? Isso eu acho que é a maior necessidade do povo de Itaboraí, cara. Vamos falar de exemplo agora. Quantos milhões destinados para a saúde? E, na verdade, uma saúde que já está despreparada não é hoje, por causa da pandemia do coronavírus, não. São hospitais que estavam desativados, que agora estão tentando ativar por conta da pandemia. O descaso na saúde dentro de Itaboraí, não tem um hospital, não tem estrutura. Né? Itaboraí quase nada funciona. Né? E agora? E agora esse dinheiro todo destinado do governo, né, de Brasília, para o Estado, e do Estado para as prefeituras, e agora eu lhe pergunto para onde vai esse dinheiro. E então existe uma necessidade muito grande e correndo contra um relógio que enquanto esse dinheiro foi destinado para a prefeitura e a obra não termina, é um montão de gente morrendo. Tem gente morrendo. Tem gente aí, cara, que não tem nenhuma condição financeira, estrutura para pagar um plano de saúde, né, cara? E a gente quer saber, e aí? Falta transparência, né, dentro do município. Para onde vai o nosso dinheiro? Para onde vai o dinheiro do governo, da saúde? Né? Aí vamos tocar num outro assunto, eu já volto ali. Eu quero perguntar aqui, cadê as cestas básicas? Será que já distribuíram toda aquela quantidade de cesta básica? A gente já sabe que a cesta básica já chegou há muito tempo. Aí eu vou te perguntar, a fome espera? Quem tem dinheiro está em casa confortável, com dinheiro na conta, está com dinheiro dentro de casa, sua despensa está cheia, né?
Veio a cesta básica para a prefeitura, do governo, do estado, as condições, e as cestas básicas demorando a ser distribuída, e você acha que a família que não tem nada dentro de casa para comer, sem nenhuma condição, sem estar trabalhando por causa da quarentena, pessoas que são autônomas, né? Todo mundo está sofrendo nesse momento no país, a economia está sendo devastada, o Brasil estava começando a se levantar, e agora, por conta dessa pandemia, que a gente sabe que existe um esquema maligno por detrás disso tudo aí, por detrás desse cenário, existem interesses dos chefões, de pessoas que estão no poder, né, tentando manipular através desse momento, né, e tentando tirar algum proveito. E por isso esse ataque enorme também contra o nosso presidente. A gente sabe disso. Isso aí, qualquer pessoa, ela tem essa ciência, né, que o Sérgio está dizendo. A prefeitura de Itaboraí tem que ter a obrigação, por meio de lei, que todas as licitações sejam por meio de pregão eletrônico, transparência. Concordo plenamente, Sérgio. Eu acho que quem não deve, não teme. Então, se eu não devo nada, tem que ser transparente, tem que ser colocado à mostra, tem que ser colocado ao público. O povo, ele precisa, né, dessa transparência. O povo, cara, merece respeito, porque você vai em lugares aí, cara, é uma vergonha, igual eu fui lá na Morada das Galáxias, em Marambaia, dentro de Jardim Moraes, não tem luz, não tem esgoto, não tem asfalto, não tem água, é inadmissível. E aí, e os cidadãos, os moradores, pagando imposto para a prefeitura. Imposto de quê? Engraçado, o imposto a prefeitura não deixa de receber dos coitados, dos pobres, injustiçados, moradores de lugares desprovidos de infraestrutura, sem luz, sem água, sem asfalto. Cara, isso é uma vergonha. Sem nenhuma estrutura, saneamento básico nenhum, mas o imposto é cobrado. O imposto é cobrado, né? E aí, eu vou aqui passando para uma outra pergunta. Me fizeram uma pergunta, me indagaram dizendo o seguinte, me perguntaram: o senhor não acha que o senhor está errado, não? O senhor, sendo pastor, se envolver com política? Essa pessoa falou assim para mim, foi até meio grossa. A pessoa disse para mim você está errado. Pastor nenhum tem que ser vereador ou tem que ser político. Então quer dizer que o pastor ele não é um cidadão? Quer dizer que o pastor ele não exerce os seus deveres? Ele não obedece à Constituição? Será que o servo de Deus, a Bíblia diz que está ligado na terra, ligado à lei de Deus, está ligado na terra do homem, está ligado no céu, a lei de Deus. O que está ligado na terra, na lei e Constituição, está ligado com a lei, que é a palavra de Deus. Então, nós somos pastores, mas somos também cidadão da terra. Nós temos deveres, obrigações, direitos também. Nós pagamos imposto, eu pago luz, eu pago aluguel, eu pago conta d'água. Então, por que não me posicionar dentro da política? Existe pecado nisso? Existe algum mal em um pastor se posicionar dentro da política? Não. O que o pastor não pode fazer é se corromper, é entrar na política e roubar. Aí sim. Agora, vou ser bem sincero, me perdoe que eu vou falar, porque a gente sabe que em todo segmento existem pessoas boas e ruins, pessoas verdadeiras e falsas. O próprio Jesus, ele alertou acerca dos falsos pastores. Assim como dentro da política tem vereador ladrão, prefeito ladrão, dentro da igreja tem pastor ladrão também. E aí? Aí quer dizer que o pastor não pode ser político. E o pastor que está dentro da igreja corrompido, que são os falsos pastores, que Jesus ele aponta, Jesus ele detona. Mateus está escrito
Jesus, ele exorta os falsos pastores, né? Então, assim, me disseram, eu acho errado o senhor entrar como pastor para a política. Bom, a sua opinião, a minha não. Eu sim, eu fiquei 15 anos aproximadamente pensando em não vir ou não entrar para a política porque eu tinha esse receio, eu tinha esse medo, né? O medo de ser pastor por conta de um testemunho de transformação que Cristo fez na minha vida e talvez você matar para si, né? Abraçar um título que, infelizmente, todo mundo, quando olha para um político, ele automaticamente ele insinua que o político é ladrão. Então eu tinha esse medo, sim, de entrar para a política e tentarem jogar sobre mim algo que eu não faço e não vou fazer. A minha salvação, ela vale muito mais do que dinheiro na terra, ela vale muito mais do que fama, ela vale muito mais do que evidência, do que propina, do que status. Eu não troco a minha salvação por nada, por nada. A Magda, minha prima, um abraço, Magda. Aí, ó. É isso aí. Magda está dizendo que Moisés foi um pseudo-presidente. A gente não vai nem entrar muito, Magda, na Bíblia, porque as pessoas conhecem a Bíblia, mas elas não querem usar a parte que Deus te dá legalidade para se posicionar. Porque José, quem foi José? José foi o irmão caçula, que foi invejado pelos irmãos, jogado dentro de uma cova, de um poço fundo, depois dali retirado, vendido ao Egito, e José vai virar o governador do Egito. Você conhece, virou novela, virou filme, né? Por que não falar de Daniel, Sedraque, Mesaque e Abidnego? Daniel e os Sedraque, Mesaque e Abidnego não se corromperam contra as leis de Nabucodonosor, né? E Daniel, os três são lançados na cova, Daniel ali se posiciona, não come do manjar. O que a Bíblia está dizendo ali? Daniel não se corrompeu, não roubou, Daniel não se rendeu aos luxos da Babilônia. E Daniel foi o quê? Daniel foi político. Cara, eu não vou nem entrar nessa tese aí, porque na Bíblia nós temos vários pessoas envolvidas com governo. Quando a gente fala de política, a gente fala de um governo. Governo de Deus e governo de homens. Deus levantou juízes. Para isso na Bíblia existe um livro chamado Juízes, que lidam com o quê? Leis, que legislando, né? São juízes que estavam na frente, liderando o povo de Deus, reis, através de uma monarquia, né? Saul, Davi, Salomão e por aí em diante. Então sempre teve governo quando você olha para dentro da Bíblia Sagrada. Você não fala de governo só, governo de Roma, não. O povo de Deus foi governado também. Primeiro, acima de tudo, foi governado pela voz de Deus, por Deus. E a Bíblia é bem clara, então ela não citaria isso. Quando um justo governa, está na Bíblia, o povo se alegra. Mas quando um ímpio ou um corrupto, ele governa, o povo geme. Está onde isso? Está na Bíblia. Então o que Deus está dizendo? Cara, se existem ladrão dentro do governo, se existe corrupto dentro do governo, claro que Deus precisa de pessoas que não vão se corromper, que o coração está no reino de Deus, que o coração é um coração blindado, né? Entrando para poder ser diferença no cenário. Então, cara, eu respondendo essa pergunta, eu não acho errado, tá? Me indagaram dizendo que era errado ser pastor e entrar. E outra coisa que me fez me posicionar na política foi que eu pedi uma confirmação. Eu pedi que Deus, né, falasse ao meu coração e me desse uma resposta,
se realmente eu poderia e seria da vontade dele ou permissão dele que eu viesse continuar sendo um pastor da casa dele e me posicionar dentro da política, né? E Deus me falou no meu coração sobre uma separação. Eu nunca fui pastor dentro do município de Itaboraí. Eu comecei até em Marambaia, no município de Itaboraí, mas não tive igreja. Então, quando Deus me trouxe, me posicionou dentro do Jardim Catarina, dentro do município de São Gonçalo. E hoje eu pastorei em Santa Luzia, município de São Gonçalo. Então, quando eu tive esse desejo de vir como vereador e aceitei a proposta, Deus me fez lembrar que a minha igreja não está em Itaboraí. Então não tem como ou por que misturar o meu posicionamento como pré-candidato a vereador com o meu pastorado, porque a igreja está em São Gonçalo e eu estou vindo vereador em Itaboraí, né? Então vamos lá. Isso aí, Magda. Deixa eu dar uma lida aqui no pessoal está falando. Magda está dizendo que precisamos é de alguém com o coração alinhado com Deus para fazer o que Deus queira implantar na terra. Isso aí, maravilhoso, Magda. O seu comentário aqui é perfeito, né? Estamos cansados de homens de Deus corrompidos pelo poder. Com certeza, Magda. Concordo também plenamente. Eu sou um. Deus me levantou um João Batista dessa geração. Quem me conhece dentro do Evangelho sabe disso. As mensagens que Deus coloca na maioria das vezes na minha boca é mensagem contra a corrupção enquanto sistema. Prego muito sobre exortação ao conserto. Deus sempre me usou dessa forma, né? E são mensagens que nem todo mundo ele quer ouvir, né? Sobre conserto. Se você quiser fazer qualquer pergunta aí, pode deixar aí que eu vou estar lendo, tá bom? Deixa eu passar para outra aqui. Me perguntaram o seguinte. Sim, me disseram o seguinte. Frank, todo mundo que entra depois que ganha, diz que vai fazer, que vai acontecer, que vai ser honesto e se corrompe, beleza? Isso é o que me disseram. Teve até amigos meus que me disseram isso. Falaram o seguinte: pô, Frank, é muito difícil ficar lá dentro e não se corromper. Proposta vai vir, né? E vai vir os pratos na tua frente. Bom, eu vou responder no meu ponto de vista, beleza? Na verdade, o entrar não está ligado ao se corromper, tá? Na verdade, ninguém se corrompe porque entrou. Na verdade, se revela o coração corrompido. Você não se corrompe porque agora você entrou e tem a oportunidade de roubar, de fazer parte do sistema, não. Na verdade, o coração do camarada já é corrompido, só que quando ele então tem a oportunidade de fazer, aí ele vai concluir. Essa é a verdade. Não vem com esse papo que ninguém consegue entrar e ficar sem se corromper, não, que isso é mentira. A nossa vida ela é feita de escolhas. Você tem o direito de caminhar em dois caminhos. Um caminho que te leva à corrupção, ao pecado, ao erro, ao adultério, à fornicação e por aí vai, que é os frutos da carne. E o caminho que te busca a limpeza. A Bíblia é bem clara em dizer isso. Quem for limpo, limpe-se mais ainda. Quem for sujo, suje-se mais ainda. A Bíblia que diz. Então, para quem me conhece, eu vou ser bem sincero, a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Eu só quero o que é meu. Seria hipócrita em dizer que se eu ganho para vereador e entrar em Itaboraí na vereança, eu não quero dinheiro nenhum. Hipocrisia, tá? Trabalhei para isso, estou andando para caramba, gastando a sola do meu sapato, gastando gasolina, correndo para um lado e para o outro. Entrei, eu quero o que é meu salário, beleza? Agora, mais nada do que isso. Eu não vou me corromper porque talvez algumas pessoas não me conheçam
mas eu me conheço e o meu Deus me conhece. Na verdade, eu sempre tive uma certa condição. Meu pai, a minha mãe, sou filho único, meus pais são empresários, né, cara? Fui criado de uma forma que tive uma certa condição e eu vi que o dinheiro, né, quando você não tem um coração em Deus, na verdade é prejudicial. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Se você não tiver o coração ligado em Deus, não tem como adorar dois deuses. Ou você adora a Deus, aí a Bíblia diz, ou adora o dinheiro, ou adora a mamon, porque você agrada um e desagrada o outro, e vice-versa. Então, não é porque eu vou entrar para vereador que eu sou obrigado a me corromper, ou eu vou me corromper. Eu tenho o meu ideal, eu tenho a minha vida formada, eu tenho a minha vida estabilizada, eu não vou jogar tudo que a minha família construiu para o alto por conta de mais uns R$1.000, 10 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, não sei. O que se corrompe faz com que outros se corrompam lá. Eu tenho a minha vida estabilizada, o pouco que eu tenho para mim é suficiente. Eu estou entrando para brigar, eu estou entrando para guerrear, eu estou entrando para ser voz do povo e ser um instrumento de Deus lá dentro. Eu estou entrando para fazer diferente. Ah, eu vou ter inimigos? Claro que eu vou ter. Eu vou dar na contramão do sistema. Eu logo não aceitando propina, nem o jogo ilícito, é óbvio que as pessoas que não são limpas, elas vão ter um certo rejeição comigo. Mas é assim que funciona. Você já viu profeta ter muitos amigos? Você já viu homem de Deus ter muitos amigos? Então, cara, assim, não é porque você entrou para vereador que você é obrigado a se corromper. Você vai ser mais um. Fora de cogitação, isso não acontece comigo, porque eu não vou lançar a obra de Cristo na minha vida, tudo que Deus fez, e quem me conhece sabe que eu fui muito doido. Quem me conhece sabe, meus amigos da antiga sabem que eu fui maluco, eu não faço fachada, sabe? Eu não sou hipócrita, eu não fico fazendo máscara, fazendo teatro para querer agradar os outros. 880, minha vida é assim, ou eu sou de Deus ou eu sou do diabo, sempre fui assim. Tá? Eu não vou ficar dentro da igreja fazendo teatro para os outros, tanto que eu não fico fazendo muita máscara. Eu ando do jeito que eu sou, eu falo do jeito que eu sou, me visto do jeito que eu sou, entendeu? E Deus conhece o meu interior, né? O meu caráter. Então, quem me conhece da antiga sabe muito bem que eu não faço sala. Tá? Algumas pessoas duvidam até da minha conversão, mas quem me conhece esses anos todos, se foram já 15 anos que eu estou na igreja em Cristo, que são 15 anos que eu não fumo, não cheiro, não bebo, tá? Não me prostituo, são 15 anos na presença. E outra, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quem me segura é o Espírito Santo, é a obra de Deus. Porque se eu cismar de desviar, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Se eu quiser, eu vou lá, bebo, fumo, cheiro, acabou. A vida é minha. É o livre-arbítrio. Deus me deu essa liberdade, só que eu prefiro servir a Deus. Eu prefiro ser digno hoje. Prefiro andar no caminho certo, no caminho reto. Né? E para isso a gente precisa de pessoas lá. Então, assim, respondendo a pergunta, eu não vou me corromper por causa de política. Beleza? Deixa eu ver o que estão falando aqui. Beleza. Isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Assim, tem uma certa dúvida de algumas pessoas dentro da localidade que eu fui criado, que é o Marambaia, né, e é uma certa flecha, né? As pessoas querendo atingir. Você sabe que pessoas que já estão posicionadas dentro da política, né, que já tem o seu candidato ou já se venderam, são as famosas boquinhas dentro da política, ganham um negocinho,
tem um negocinho porque é favorecido por político, essas pessoas elas sempre vão te atacar, né? Porque elas já têm alguém para defender dentro do lugar. Mesmo que essa pessoa seja de fora, ela mesmo assim, ela vai preferir atacar uma pessoa de dentro do lugar, que tem história no lugar, que tem família no lugar, porque ela ganhou dela. Beleza. Ela decidiu ser assim, tudo bem. Mas aí me disseram, pô, o Frank não mora mais em Itaboraí, não mora em Marambaia. Não, deixa eu corrigir isso aí, que eu, na verdade, nunca saí de Marambaia. Nunca. É diferente você ter vários endereços, beleza? E isso, todo mundo sabe que eu, desde muito novo, eu tenho um apartamento em São Gonçalo, endereço em São Gonçalo, hoje um endereço em Niterói, e eu sempre tive o meu endereço em Marambaia. Primeiro, da minha família, da minha mãe e do meu pai, ali na Rua Formosa, em frente ao Campo do Planalto, ao lado do Colégio Educandário. Mas eu tenho a minha casa na rua ali Paranoá, ali do lado da Igreja Manancial de Vida, né? Eu tenho a minha casa ali que estava em obra, estava pintando, fazendo reforma. Para quem não sabe, eu pago conta de luz, tudo no meu nome. Eu tenho meus deveres na minha casa em Marambaia. E nós estamos ali, em Marambaia. Todo mundo me vê em Marambaia todo dia. Agora, é diferente, o cara não pode ter uma casa na beira da praia? O cara não pode ter um outro endereço em outro lugar? Por ele ter um endereço em outro lugar, ele não é do lugar. Pelo amor de Deus, né? Pô, eu moro em Marambaia, já são 45 anos. Cheguei em Marambaia, Marambaia era mato e laranjeira. Era uma fazenda. Eu vi o BNH ser construído, todos os conjuntos habitacionais dentro de Marambaia ser construído. Eu brincava tomando banho, minha diversão na época era tomar banho no Rio Cabuçu. Cheguei em Marambaia com 4 anos de idade, né? E eu vi o Marambaia crescer, desenvolver, né? Até onde cresceu e parou, né? Por conta de quê? Por conta da falta de alguém que seja porta-voz do lugar, cara. Vamos ser sinceros, se o lugar não tem um vereador honesto, que seja porta-voz, que briga pelas causas do lugar, o lugar não cresce, fica parado no tempo. Então em Marambaia só teve um vereador, tá? Em Marambaia, ali Planalto, aquela região. Foi o Luiz da Manilha, em 1992. Olha o tempo que tem, caminhando para 30 anos. E em 30 anos, nunca mais teve um vereador que representasse Marambaia. É claro que Marambaia vai parar no tempo. Apolo 2 veio muito mais tempo depois de Marambaia. O Apolo 2 é mais novo do que o Marambaia. Mas o Apolo 2 cresceu muito mais. O Apolo 2 tem mercado, tem tudo lá, loteria, casa lotérica, tem um montão de coisa dentro do Apolo 2, né? Cresceu muito. Por quê? Porque o Apolo 2 já teve diversos vereadores. O povo entendeu a necessidade de ter alguém que represente. Por isso eu me lancei, né, dentro da política, para poder guerrear. E a gente tem pessoas que acreditam na gente, pessoas que abraçaram a mesma causa, que são pessoas que têm ideias novas. O nosso grupo é um grupo forte. Quero agradecer a todo mundo do grupo. São pessoas que estão brigando com unha e dente pelos ideais, pelo Itaboraí melhor, fora a corrupção, transparência, como o Sérgio falou, né? Então, assim, nós estamos acreditando muito. E eu, no meu ponto de vista em relação ao vereador, ele não é só do lugar dele, né? Nós hoje temos liderança em vários bairros de Itaboraí, né? Eu quero mandar um abraço a todos, não vou citar nome porque é muita gente. O nosso grupo deve ter pelo menos umas 100 e poucas pessoas, então não vou ficar citando o nome aqui, mas são pessoas
que entenderam, estão acreditando na causa, estão acreditando na nossa pré-candidatura, no nosso ideal, nos nossos projetos, estão colocando ideias também novas, né? E precisamos de pessoas assim, né? Então, assim, nós vamos representar as pessoas que estão nos representando lá em Manilha, São Joaquim, Ampliação, Reta Velha, Centro de Itaboraí, né? Rua 100, Duxe, Itambi, Visconde de Itaboraí, Porto das Caixas, Xangri-Lá, Anchieta 1, Gabriela 1, Gabriela 2, Morada do Sol, Monte Verde, Rua 15, Viúva do outro lado, vários lugares estão abraçando, né? Vila Brasil, são vários, em cada lugar que a gente tem uma liderança, a gente tem um compromisso com esse lugar, de estar compromissado em buscar os interesses desse lugar, né? E para isso, quando eu me posicionei como pré-candidato a vereador, eu, por conhecer, aí está o meu amigo Fábio Félix, um abraço, Fábio, Fabinho está dizendo, você está incomodando muita gente, meu irmão. Está incomodando por quê? Porque quando você se posiciona, você tem um Deus que está à frente de tudo. Quando você é verdadeiro, você é transparente, eu sempre soube disso, que a pessoa, quando ela é verdadeira, ela incomoda as pessoas que transmitem falsidade, as pessoas que são corruptas, né? Então a gente está virando uma ameaça para esse povo que não quer perder o espaço lá, que não quer perder a cadeira lá, as pessoas que já estão sentadas há muito tempo, né? Que não querem perder o mole lá, né? E gente nova, com ideias novas, isso aí incomoda, né? É perigoso, porque a gente tem real chance de ganhar, né? Nossa caminhada está crescendo muito, as coisas estão fazendo, mas por quê? Porque nós temos sido verdadeiros. Deus está vendo isso, né? E outra coisa que eu me posicionei dentro dessa minha campanha, desde o momento que meu pai, aceitei a proposta, né, o pedido do meu pai, foi o seguinte: já que geralmente a maioria das reclamações são que todo candidato ele promete e não cumpre, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo depois que eu ganhar, e não faz nada. Então, eu decidi fazer algumas coisas, me posicionar primeiro, tentar ajudar o povo de qualquer maneira, fiscalizando, realizando, né, ajudando os menos favorecidos. Essa foi a nossa ideia, de fazer primeiro, mostrar serviço primeiro, não depois de sentar na cadeira, né? Então a gente tem abraçado a causa de todo mundo, nós temos conversado bastante com o povo, né? Os amigos têm acreditado na nossa proposta, né? E eu acredito muito nisso, né? Sérgio está dizendo aqui, Itaboraí precisa de renovação, e você, Frank Lima, é a melhor opção. Em nome de Jesus, a vitória vai ser sua. Amém, Sérgio? Eu só vou te corrigir, essa vitória vai ser nossa. Essa vitória não é só minha. Essa vitória não é de um homem só. Essa vitória é de um grupo, essa vitória é de um povo, essa vitória é de um bairro, essa vitória são de vários bairros, é de Itaboraí. A vitória é nossa. Essa vitória não vai ser minha sozinho. Ninguém ganha sozinho, ninguém chega sozinho. E eu sou muito grato. Eu reconheço quando existe pessoas que te abraçam, né, que agregam, né? Aqui a Elizabeth está dizendo aqui, a vitória é certa. Amém, Elizabeth. Eu acredito nisso, né? Elizabeth faz parte do nosso grupo, né? E nós estamos aí, cara, acreditando, avançando, né? Avançando. A Magda está dizendo aqui, dinheiro é bom demais, mas quando você domina ele. Isso aí, Magda, é verdade.
Você não pode ser dominado pelo dinheiro, nem ser dominado pelo mal. A Bíblia é bem clara em dizer, não tem como adorar a dois deuses. Ou você adora a Deus ou adora o dinheiro. Interessante, né? Em outras versões chama de mamon, né? Um principado. Então a gente sabe que o dinheiro, se você não tiver um coração muito íntegro, firmado em Deus, o dinheiro sim, faz inimizade, acaba com a amizade, faz guerra. O dinheiro ele mexe com a cabeça do homem sim, se o homem não tiver uma cabeça bem feita, uma cabeça no alto, né? Uma cabeça ela com ideais maiores do que os desejos dele, né? É isso aí. E nós estamos aí no caminho certo, né? Estamos no caminho certo. Pessoas do bem que estão aí cada vez mais estão conosco. Eu vejo que Itaboraí tem tudo para crescer. Eu estou acreditando muito na mudança de Itaboraí. Eu estou acreditando muito nesse momento que nós estamos chegando, né? Nós estamos aí praticamente há 10 para 11 meses caminhando, se posicionando, né? E abraçando o povo, ouvindo o povo, né? E o povo também acreditando, abraçando. É claro e evidente que ninguém agrada todo mundo. Não adianta nem você que está me ouvindo achar que você você agrada todo mundo. Isso é uma mentira. Nem Jesus, Filho de Deus, agradou todo mundo. Jesus tinha uma oposição muito grande. Né? Por quê? Porque Jesus era o Filho de Deus. Você já viu aquele ditado que ninguém taca pedra em árvore que não dá frutos? Então, eu muito me alegro em saber que tem gente que está tacando pedra, né? Falando mal da gente, querendo achar alguma brecha, né? Querendo achar alguma coisa para falar. Não estão conseguindo, porque hoje eu sou blindado pelo sangue de Jesus, cara. Você pode falar, quem me conhece, até falar alguma coisa relacionada ao meu passado, mas passado já passou, né? Passado está no passado. Eu vivo o presente com um foco no futuro. Então, hoje não me preocupo com nada que ninguém venha falar de mim, porque ninguém tem o que falar de mim. Primeiro, nunca fui político, então politicamente ninguém tem o que me acusar, ninguém tem o que me apontar, ninguém tem nada para falar de mim. Eu sou novo, nunca fui político. Não adianta dizer que eu vou ser igual a todo mundo, que vai mais um. Você pode falar o que você quiser. Quem conhece o meu coração é Deus. Mas, concretamente, você não tem nada que fale de mim. Agora, eu tenho aprendido uma coisa na política, que as pessoas que são pobres de espírito, fracas por dentro, interiormente, a arma que ela pode usar é tentar inventar coisas contra você, que se posiciona. Então eu aprendi que o fraco, a arma do fraco é a calúnia. A arma do fraco é a perseguição, é a mentira, né? É atacar, porque ele não tem o que falar dele mesmo, então ele procura falar mal dos adversários. E tem algumas pessoas que ficam tentando intervir, né? Jogar um contra o outro. Eu quero dizer dentro dessa live que eu não tenho guerra com político nenhum, ninguém. Você não vai me ver falando mal nem do candidato. Eu tenho meu candidato a prefeito, mas você não vai me ver falando mal de candidato nenhum, mal de ninguém, nem falando mal de vereador nenhum, porque eu acho que o caminho não é esse. O caminho é eu falar dos meus projetos, dos meus sonhos, das minhas metas. Mas tem gente aí que está incomodado demais. Tem gente aí que está falando mal pra caramba,
tem gente apelando, falando do passado. Tem gente que foi criado, comigo aí, no Marambaia, que deixou de falar comigo, passa por mim e vira a cara, passa por mim com cara feia, parece que vai até me bater. Só porque a gente está tentando fazer o bem, cara. A gente não quer, a gente não está querendo o mal do lugar. A gente quer o melhor para o lugar. E outra coisa, melhor que seja do lugar, no caso eu, para ali para os moradores de Marambaia, porque se amanhã eu ganhar, você tem onde cobrar. Tem gente falando, depois você some do Marambaia. Como é que eu sumo do Marambaia? Com meu pai e a minha mãe, dono de um colégio que existe desde 1981, dentro do Marambaia. Me explica? O que eu vou fazer? Eu vou arrancar o colégio com alicerce e tudo do lugar e vou fugir? Eu vou ganhar e vou sumir, não vou fazer nada no Marambaia. Imagina quantas pessoas vão bater no colégio da minha mãe, falando mal da minha mãe, falando mal aí, seu filho, ganhou para vereador não fez nada. Agora, uma coisa eu falo aqui, essa live vai ficar gravada, e eu afirmo debaixo do céu, usando o nome de Jesus Cristo, eu vou ganhar, eu vou ser o vereador que mais fez em Itaboraí em 4 anos. Eu vou fazer a diferença e eu vou mostrar na prática, até para quem não vai votar em mim, para quem não vai me apoiar, beleza? Eu me lançando hoje como pré-candidato. Tem pessoas que não vão me apoiar de jeito nenhum, e são amigos, hein? Pessoas que me conhecem desde criança, mas não vão votar, porque inveja, né? Sentimentos medíocres, pinimba, beleza? Não vou votar, não vão, mas nós vamos vencer. Eu vou fazer 4 anos de vereança em Itaboraí e vou mostrar na prática como se faz como vereador. Aí, daqui depois de 4 anos, aí vamos ver se o seu voto que não quer votar em mim, eu mereço ele. Vamos ver. Eu vou ser o melhor vereador de Itaboraí. Guarda o que eu estou falando. O melhor. Guarda o que eu estou falando. Eu vou ser o vereador que mais vai fazer dentro de Itaboraí. Pode guardar no que eu estou falando e anota isso aí. Se quiser, grava esse vídeo, pega esse pedaço. Você vai ver o que eu vou fazer guerreando pelo município. Entendeu? E a gente sabe que a gente não vai agradar todo mundo, né? André tá aí entrando, valeu André, tamo junto, beleza André? Compartilha aí, gente, essa live, por gentileza, para esclarecer, né? É bom para esclarecer algumas pessoas, né? As pessoas que estão entrando. Outra coisa, tem um grupo, uma minoria dentro de Marambaia, dizendo que eu estou falando mal de outra candidata. Isso não procede, tá bom? É a própria candidata, os candidatos, né, eu não vou citar nome, uma candidata dizendo que eu estou degrinindo a imagem dela, que eu estou falando mal dela. Isso não procede, tá bom, gente? Eu não estou falando mal de ninguém. Eu não tenho vídeo nenhum falando mal de ninguém. Não estou falando mal de ninguém. Beleza? Agora, houve aí um vídeo que nós compartilharam ali, né? Dentro do Facebook aí, na nossa página, que tem vários administradores, falando do prefeito atual e denunciando um erro da cesta básica. Beleza? E por coincidência, existiu uma pessoa envolvida com um áudio. Agora, se esse áudio vazou da onde? Vazou do grupo dessa pré-candidata, né? Saiu de lá. Alguém de confiança dela que lançou esse áudio para os outros. Agora, por favor, quando você não tem certeza, não acusa, né? Não acusa, beleza? Então, assim, outra coisa que chegou aos meus ouvidos,
eu não vou citar nome, eu acho isso uma covardia, que eu vou falar aqui, para todo mundo ouvir, porque eu não devo nada para ninguém. Ontem eu tive conversando com uma pessoa, um amigo, e as pessoas disseram, eu fui saber, que estão me acusando, dizendo que eu joguei o carro em cima do filho de uma pré-candidata a vereadora. Pelo amor de Deus, gente. Pô, quer jogar sujo? Pô, faça menos. Porque você vai ter que provar o que está falando. Beleza? Cara, eu entro em Marambaia todo dia. E eu entro devagar. Eu nunca entro correndo. Eu ando em Marambaia devagar. Né? Eu nunca lançaria o meu carro em cima de uma criança. Eu sou pai, tenho filhos. Eu nunca faria isso com ninguém. Nem com o meu pior inimigo eu faria isso. Lançaria o carro em cima de alguém. Então, para você ver como é uma baixaria. As pessoas que entram para a política e que não tem cacife, não tem bagagem para fazer a diferença e ficam inventando acusação para poder tentar te manchar teu nome. Pô, pelo amor de Deus, dá para inventar outra não? Que essa aí não cola, cara. Se estão dizendo que eu joguei carro em cima de alguém, de uma criança, cadê a filmagem? Quem prova? Vai juntar o grupinho para testemunhar? Mentira. Pô, eu ando devagar em Marambaia, nunca que aconteceu nada comigo em Marambaia, de atropelar ninguém, de lançar carro em cima de ninguém, pelo amor de Deus. Gente, assim, tem certas coisas que a gente está vendo dentro da política que é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Entendeu? A gente vê pessoas aí que são capazes de mentir, de acusar, de inventar calúnia, né? Pô, tem um camarada aí dentro de Marambaia, no BNH, que o cara me conhece, ele é mais velho do que eu, me conhece desde garoto. Nunca tivemos uma discussão, nunca tivemos uma briga, nunca falei mal dele, nunca tivemos problema nenhum, né? Conheço a família dele toda. Aí só por causa agora da política, porque ele está mais uma vez apoiando alguém de fora do Marambaia, não vou citar o nome, mas está apoiando um que é vereador, está vindo para prefeito agora, e apoiando agora um amigo que está vindo como vereador, né, em Marambaia. Só por isso. O cara agora está falando mal de mim direto, me perseguindo direto. E eu, na maior inocência, passo direto em Marambaia, falo com ele, dou um abraço nele, aperto a mão dele, e o cara começou a falar mal de mim direto, né, falando mal de mim para as pessoas, né, e não tem nem o que falar, porque não tem o que falar, não tem história para contar. Se for falar, vai falar do passado, e graças a Deus nem no passado eu tive qualquer tipo de problema com essa pessoa. Mas para você ver como é que é a política, né, das pessoas que não têm caráter. A pessoa ela acha melhor falar mal dos outros do que fazer alguma coisa, do que fazer a diferença, né, do que buscar, né, fazer o teu projeto, buscar fazendo o teu posicionamento, a tua plataforma de trabalho, né? Então nós hoje somos pré-candidato a vereador pelo PL, pelo partido PL, né? E estamos nos lançando como pré-candidato. Nós estamos brigando pela justiça de Itaboraí, né? Pela mudança, renovação em Itaboraí. Estamos acreditando muito nisso, né? O meu pré-candidato a prefeito é o Marcelo Delaroli, sim. Foi um cara que eu conversei, é um cara que a gente criou uma afinidade, gostei da palavra dele, um cara de palavra, um cara sério, não tem antecedente. Tem gente querendo falar mal do cara, bater, tacar pedra,
mas também tudo com calúnia, não tem base nenhuma. O cara foi deputado federal, ele é vice-secretário do meio ambiente, não tem nenhum rabo preso, não deve nada a ninguém, né? E está incomodando muita gente. Está incomodando muita gente. Aí alguém disse assim, mas um cara de fora, já me chamaram também da mesma coisa, de forasteiro. Esse camarada que está me perseguindo dentro de Marambaia, que me conhece desde garoto, pô, me conhece desde criança. Diz que eu sou um forasteiro dentro de Marambaia. Tá de brincadeira, né, mano? Eu conheço mais gente do que ele. Eu tenho muito mais amigo em Marambaia do que ele, porque eu sou muito mais bem relacionado do que o cara. E o cara dizendo que eu sou forasteiro dentro de Marambaia. Meu pai e minha mãe são empresários desde 1981 em Marambaia. Eu moro desde os 4 anos de idade. Eu sou forasteiro. Rapaz, a política muda a cabeça de todo mundo, né, cara? Mexe, né? Muda não, mexe com a cabeça de todo mundo. Então, o Marcelo, né, o pré-candidato a prefeito, está incomodando. Porque é um cara novo, sangue novo, está vindo com uma proposta nova, né? Então, a única arma da oposição é falar mal, é começar a atacar, inventar história, tá aí com vários fakes, né? Várias pessoas falando, inventando, fazendo cartazinho, mas não tem nada que fale do cara. Aí disseram assim, mas pô, tu vai votar no cara de fora? Tá, tudo bem. Quantos caras de dentro que eu já votei e Itaboraí continua do mesmo jeito? Quantos pessoas que foram da terra, que eu votei para prefeito e que prometeram e não fizeram nada? Por que não? Alguém que vem com projetos, alguém que vem com sangue novo, com a ideia de fora. Por que não? Eu me posicionei pela conversa, eu sou de olhar olho no olho, eu não sou de ficar apertar a mão e fugir olhar, não, para mim tem que olhar no olho. E eu conversei com quase todos os pré-candidatos a prefeito e o Marcelo me passou confiança. Ao apertar a mão, olhar olho no olho, é um cara que me passou firmeza. Então hoje, não escondo de ninguém, meu pré-candidato a prefeito é o Marcelo Delaroli, né? Eu hoje sou novo, sou sangue novo, nunca fui político, então não tenho o que falar de mim, não adianta, não tenho o que querer falar mal de mim, né? Eu estou bem assessorado, eu estou com um grupo muito forte, eu quero louvar a Deus por esse grupo, eu estou acreditando demais, não em mim, no grupo, né? No Sérgio, Naldo, em todos eles, Maxi, Pastor Sérgio, Beth, né? A André, cara, tem tanta gente, né? O Silas, Azilar, o Emerson, cara, tem tanta gente envolvida nesse projeto. Nós temos mais de 100 pessoas ligadas ao nosso projeto diretamente e guerreando, lutando, né, cara? E a gente vai ver o nosso lugar em Itaboraí crescer. Eu quero ver isso, né? Nós queremos ver essa mudança, né, em nome de Jesus. Eu queria que você deixasse aí talvez uma proposta, né, que você acha que deveria ser feito dentro de Itaboraí, o que você acha que Itaboraí poderia melhorar, né? Eu penso muito no saneamento básico, porque Itaboraí toda é enorme e só 3 a 4% só Itaboraí tem saneamento básico e asfalto. O resto é tudo buraco. Então acho que precisa mudar, assim como Maricá hoje cresceu muito, eu acredito que Itaboraí pode mudar também, pode crescer muito. Itaboraí tem tudo para crescer, né? Tem tudo para poder desenvolver. Cara, eu quero pedir você que compartilhe aí esse vídeo, né? Compartilhe aí com todos aí que você puder, nos seus grupos de zap, para as pessoas irem conhecendo um pouquinho da gente. Eu sou transparente, se quer marcar para conversar comigo diretamente, pode marcar. Outra coisa que eu vou responder, me disseram assim, Frank, depois que tu ganhar para vereador, tu não vai mudar o seu celular não, né? Vai mudar de número não, né? Eu falei, não, cara.
pô, meu número vai ser o mesmo, depois que eu ganhar para vereador, tu vai continuar me vendo fazer a mesma coisa, andando de chinelo no Marambaia, de bermudão, eu gosto de andar de skate, tu vai me ver andando no Marambaia, parando nos lugares que eu paro para falar com todo mundo. Isso não vai subir para minha cabeça nunca, porque eu sempre tive uma certa condição, sempre tive meu carro, sempre falei com todo mundo, ando em qualquer lugar e não tem esse negócio de soberba, de arrogância que sobe. Tem gente que falou comigo, falaram assim esses dias, o Frank só anda de cara amarrada. Pô, cara, aí é uma coisa, você não falar é outra. Pô, você quer que eu fique igual o Coringa, rindo a todo mundo? Pô, existe a postura, cara. Isso não é questão de ser vereador. Pô, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, sou lutador desde 5 anos de idade. Pô, a gente tem uma postura que às vezes as pessoas confundem. Acho que você é arrogante, mas não é. Quem te conhece sabe como é que você é. Né, cara? A gente anda, às vezes tá andando, tá pensando em alguma coisa, tá de cara amarrada, cara que é feia mesmo. Tem jeito. Só se fizer uma plástica. Né, gente? Então compartilha se você tiver ideias ou necessidade do teu bairro. Você que está vendo aí, eu moro em tal lugar, diga onde você mora e o que o teu lugar precisa. Qual é a necessidade do teu lugar? Diz aí na live aí, eu moro em tal lugar e no meu lugar precisa disso, disso e daquilo. Vai aí e coloca aí, beleza? Diga aí aonde você mora e o que o teu lugar precisa. Qual rua você mora? Fala pra gente aí, como é que tá a situação no teu lugar? E você que está aí participando, diga aí uma proposta ou faça uma pergunta também para mim, né? Uma pergunta que você acha que você vai perguntar e eu vou responder, que você quiser saber de mim, é só você fazer a tua pergunta aí e a gente vai estar respondendo dentro das nossas condições aí, mas eu vou responder tudo. Comigo não tem rabo preso, comigo tem papo na língua não. Falou, eu respondo. Beleza? O que vier na minha cabeça eu vou falar. Coloca aí a tua pergunta, o que você quer saber. Diga aí onde você mora. Se você mora em Itaboraí, diga qual lugar que você mora, né? E qual rua você mora e o que precisa o teu lugar. Qual é a necessidade maior do teu lugar. Beleza? Se quiser perguntar qualquer coisa para mim, pergunta. Eu já vou agradecendo desde já a todos aí que participaram dessa live. Te peço que você compartilhe aí para mim. Compartilhe essa live aí com o máximo de pessoas possível que você puder. Me ajuda aí. Compartilha no grupo de Zap para todo mundo ouvir essa live. Tá bom? Compartilha aí. Quero dizer a todos os políticos de Itaboraí, vereadores de Itaboraí, eu não tenho guerra com ninguém, minha guerra é com o diabo, só. Paulo me ensinou as cartas a Éfeso, a igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, diz que a minha guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades do ar. Então eu não tenho guerra com nenhum inimigo de carne. Não tenho guerra com vereador nenhum. Cara, se tu entrar aí no Marambaia, seja bem-vindo, desde que for para melhoria, beleza? Não tem problema com ninguém, tá? Tenho até uns amigos, que Deus tem me dado amigos aí, que estão aí na vereança. Cara, um abraço a todos eles, tá? Aos meus amigos que estão concorrendo também do nosso partido PL, um abraço. Marcos Orelha, Lelei, né? Mas quem? A galera, Mauro, Animal, todo mundo lá que está concorrendo, um abraço a todos, Roberto Costa, Renato Garcia, um abraço a todo mundo, ao meu amigo Rafael Vitorino, todos aí, cara, de igual maneira, boa sorte para todo mundo, que nós possamos, e os que venham fazer a diferença, porque Itaboraí merece e precisa, beleza? Deixa aí, compartilha aí, você que está acompanhando aí, por gentileza, compartilha aí em nome de Jesus, tá? Deus abençoe, uma boa noite. Vou despedindo aqui. Compartilha essa live nos grupos de Zap. Compartilha essa live aí no teu Facebook. Ajuda aí a esclarecer as ideias aí, tá bom?